Convido os irmãos a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Querido Deus, nos ministra aos nossos corações através do poder dessa palavra. Que a minha vida seja um instrumento nas tuas mãos e assim o teu nome seja glorificado. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, como a gente sempre fala aqui, né, a gente está sempre relembrando isso, a nossa vida piedosa, ou seja, a nossa vida em santidade, a nossa vida cristã, ela é inalcançável, é impossível de alcançar humanamente, né? Se for pela carne, a gente não consegue ser santo, a gente não consegue agradar a Deus, a gente não consegue ter uma vida cristã. Tudo isso nos vem pela graça através do poder do Espírito Santo. Então, amados irmãos, nós temos que reconhecer que a nossa vida cristã, ela depende de fé e obediência, né? Dessas duas coisas. A nossa caminhada de fé, se quiser desligar, tiver muitos dois, desliga um. Então, a nossa caminhada de fé, ela depende da nossa obediência e da nossa fé, né? Você pode até ter fé, mas se você não é obediente a Deus, sua vida espiritual não vai fluir. E você pode até obedecer, mas se faltar a fé também não vai fluir. Então, essa fé, ela tem que ser expressada através da nossa obediência. Versículo 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. A grande verdade, irmãos, é que se Jesus reina soberano em nossa vida, nós precisamos estar atentos à sua vontade e obedientes à sua vontade. O grande problema da vida cristã é que a gente tem a tendência de criar a nossa zona de conforto, né? É uma tendência humana, isso já é algo inerente à nossa condição humana. A gente tem sempre a tendência de estabelecer uma zona de conforto onde você não se arrisca, onde você não ouse, onde você fique tranquilo, né? Naquelas... Acho que seguindo uma vida cristã através das suas práticas, sem que nada te exponha, sem que nada te coloque em risco, ou seja, aquela vida cristã dentro de uma zona de conforto que não venha exigir de nós a nossa fé, ou que não venha exigir de nós riscos, né? Ou inseguranças. E quando Jesus manda os discípulos sair da terra para o mar, né? A gente trazendo isso para a nossa vida cristã, muitas vezes Jesus nos faz sair, Ele nos chama a sair da nossa zona de conforto, para a gente ir para lugares, às vezes, ou fazer coisas que vão mexer conosco, vai fazer com que a gente se sinta inseguro, vai fazer com que a gente tenha medo, vai fazer com que a gente tenha receio, que a gente relute. Porque a grande verdade é que a vida cristã a vida cristã, ela por si mesma é dinâmica.
Deus não nos chama para ficarmos estacionados, Deus não nos chama para a gente ficar estático, mas a vida cristã, ela, por si mesmo, ela é uma vida dinâmica. Então, na própria dinâmica da vida cristã, Cristo vai estar sempre nos chamando a sair da terra firme que nós estamos para a gente andar no mar. O mar, né, nos lembra de lugares onde a gente não se sente seguro, onde a gente se sente ameaçado, onde a gente precisa depender de Deus e confiar. A gente não tem muita noção do que é você estar num barco. Hoje são navios enormes, mas na época de Pedro eram barcos relativamente pequenos comparados ao de hoje. Você não tem ideia do que é estar num barco daquele meio do mar revolto. É algo que poucos gostariam de viver, uma experiência dessa. Tanto que mesmo Pedro sendo pescador, a Bíblia, ela nos conta, ela traz o relato que o próprio Pedro se apavorou, né, e pediu: Senhor, nos ajuda, senão vamos morrer, porque realmente é algo que atemoriza. Então, Jesus, assim como os discípulos, ele nos chama muitas vezes a gente sair da nossa terra firme, que é a nossa zona de conforto, pegar o barco e ir para o mar. O mar é um lugar onde a gente se sente inseguro, desconfiado, com medo, mas é um lugar em que a gente vai depender plenamente de Deus. No versículo 23 diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho, né? Então, já vi muitas pessoas fazer essa pergunta: por que Jesus precisava orar se ele era Deus? Ele sendo Deus, por que orar se ele estava em plena unidade com o Pai? Porque a oração, irmãos, acima de tudo, ela é um relacionamento. Jesus, ele conversava com o Pai, ele ouvia o Pai, ele e o Pai conversavam, porque ele e o Pai, eles viviam numa unidade plena, a qual ele chama a igreja hoje para viver. Na sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, que eles sejam um assim como eu e tu somos um. E essa unidade compreendia um relacionamento, e Jesus, ele deixava a multidão, saía para orar, para se relacionar com o Pai, para interceder pelo povo e para ouvir a vontade do Pai, porque Jesus falava: olha, o meu alimento é fazer a vontade do Pai, eu vim para fazer a vontade do Pai. Jesus declara isso a todo tempo, que toda a sua vida foi fazer a vontade do Pai. Então, amados irmãos, se Jesus precisava na oração estar se relacionando com o Pai, que dirá nós? Que dirá nós na nossa condição humana, né? Fraca, debilitada, suscetível ao pecado? Que dirá nós? Precisamos estar em oração, nos relacionando com Deus. Então, nessa passagem nós já tiramos, né, esse ensinamento. Fica claro, né, que a vida de oração de Jesus era algo que Jesus tinha como prioridade na sua vida. Se você olhar a vida de Jesus, não foram poucas as vezes que Jesus se retira do meio do povo para orar. Ele sustentava a sua vida no seu relacionamento com o Pai. Versículo 24: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Ora, irmãos, não bastava os discípulos ter que deixar a terra firme à noite e entrar pelo mar adentro num barco? Só isso já é algo que nos tira da nossa zona de conforto, da nossa segurança. Mas como se isso não bastasse, a palavra diz que o mar ainda estava revolto, né? Diz aqui no versículo, olha, o barco era fustigado pelas ondas, né? Então, não bastava o fato de Jesus mandar eles sair da sua zona de conforto, da terra, e entrar pelo mar. Não bastava isso, o mar ainda estava revolto, ou seja, ainda tinha esse complicador. E às vezes na nossa vida, Jesus nos tira da nossa zona de conforto, coloca um desafio diante de nós, a gente aceita o desafio e parece que as coisas na nossa vida pioram. E a gente fica assim: puxa, eu estava tão bem lá, quietinho, Jesus botou esse desafio na minha vida, eu aceitei, parece que tudo na minha vida está piorando. Será que eu não entendi direito o que Deus quis para mim?
Será que eu não entendi direito se era Jesus realmente que me mandou fazer isso? Por que está dando tudo errado na minha vida? Né? E a gente lembra que toda vez, né, que a gente arregaça as nossas mangas, toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto para obedecer a Deus, para fazer a sua vontade, a gente está de frente de uma batalha espiritual. Paulo fala isso claramente em suas cartas, né? Que nós somos estrangeiros aqui, peregrinos, e que nós somos inimigos do mundo, porque o mundo é inimigo de Deus, e sempre que a gente está a serviço de Deus, a gente está diante de uma batalha espiritual. Eu lembro, né, que lá na igreja de Mesquita, eu e minha esposa lá trabalhando com casais, era a gente iniciar uma turma com casais que acontecia de tudo, na minha vida, na vida dos casais. Então a gente já alertava no começo do curso: se prepara, porque vai acontecer um monte de coisa para atrapalhar vocês de vir, para atrapalhar de vocês estarem aqui, porque existe a batalha espiritual. E os discípulos foram para o mar obedecendo a Jesus, e ao obedecer Jesus, parece que a coisa começou a complicar mais ainda na vida deles. Nem sempre a obediência é acompanhada de fé, né? No caso aqui, os discípulos, né, estavam atemorizados com aquela situação do barco, ou seja, eles obedeceram a Deus, mas eles estavam temerosos. Nem sempre, quando a gente obedece a Deus, a gente exerce a nossa fé. Muitas vezes a gente obedece a Deus, mas a gente vacila. Às vezes a gente tem aquela boa vontade, aquele ímpeto de falar: não, Deus me chamou a fazer isso, eu vou fazer. Mas quando começa a fazer, você começa a fraquejar. Quando começa a vir a batalha, quando começa a vir a primeira dificuldade no que você está fazendo, a gente começa a tremer, a balançar, porque a gente obedeceu, mas a gente não obedeceu com fé. Então, apesar de ter obedecido, faltou essa obediência ser confirmada e sustentada pela nossa fé. Nem sempre a obediência é acompanhada de fé. Uma sem a outra pode nos fazer desistir ou desanimar. Né? Jesus fala: olha, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Né? Atender o chamado, muita gente atende, mas só vai permanecer aquele que exerce a sua fé, aquele que tem fé. Versículo 25 diz: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gente, imagina você num barco em alto mar à noite, a onda batendo no barco, você com medo do barco virar, e daqui a pouco tu olha na frente e vê um homem andando em cima da... Meu Deus do céu, eu não consigo me ver numa situação dessa. Você não tem para onde correr, porque a mar a toda volta, se você sair do barco, tu morre afogado, e vê aquele homem andando na tua direção. Gente, eu não queria estar no lugar desses discípulos. Tanto que a palavra diz aqui, olha, eles ficaram aterrorizados, gritavam de medo, homens, né? E naquela época o homem era machista mesmo, era macho, né? Não é? Né? Cara, e ainda mais pescador, né? Pescador acostumado. Pedro era um homem acostumado no mar. Agora imagina o barco sacudindo para lá, para cá, e o mar, acho que à noite ele mete mais medo que de dia, né? Se você for para alto mar à noite, dá mais medo. Daqui a pouco olha para frente e vê um homem andando, você não pode correr. Vai correr para onde? Só tem água? Gente, eu não queria estar no lugar dos discípulos, mas eu não queria mesmo. E a palavra diz aqui: à alta madrugada, Jesus dirigiu-se andando sobre o mar, e quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritavam de medo. Amados irmãos, quando Deus manda a gente deixar a terra firme, e a gente ir para a água, que é um lugar inseguro, difícil, a gente às vezes fica tão atemorizado, né, por estar na água e ter saído da nossa zona de conforto. A gente fica tão atemorizado que quando Deus começa a agir na nossa vida, a gente se assusta, não reconhece que é Cristo que está agindo, e a gente fica apavorado. Às vezes, né, você está orando a Deus, falando: Senhor, eu preciso sair dessa empresa que eu estou trabalhando, Senhor. Me dá uma oportunidade em outro lugar. E teu patrão te chama, te manda embora, você desmorona.
Ai, meu Deus do céu, fui demitido e agora você não orou para Deus te botar em outro lugar? Para Ele te botar em outro lugar, a primeira coisa que Ele tem que fazer é te demitir daí. Como que vai botar em outro lugar com você trabalhando aí? Então, a gente, às vezes, ousa diante de Deus. Deus nos fala, ó, sai da tua zona de conforto, sai da terra e vai para o mar. E a gente vai. E Deus não nos desampara. Se Ele mandar para o mar, Ele vai vir andando sobre as águas ao nosso encontro. Ele não vai nos deixar sozinho. Mas às vezes, quando Ele está agindo, né, Ele, por não nos deixar sozinho, Ele começa a agir. Você deu o sim, você foi para o mar, e quando você está fazendo a vontade de Deus, que às vezes as coisas se levantam, você se atemoriza, você não reconhece às vezes Deus movendo as coisas na tua vida, e você se assusta com os acontecimentos da sua vida. Então você disse o sim a Deus, você fez o que Deus mandou, mas no primeiro movimento de Deus você já balança, já tem medo, já falta fé. Então, amados irmãos, sempre que Deus nos lança um desafio, sempre que Deus nos chama a sair da nossa zona de conforto, da nossa terra firme, Deus dá uma sacudida na nossa vida. Porque quando a gente está na zona de conforto, a gente precisa ser sacudido. Então a gente fala, Senhor, eu aceito o desafio, eu aceito o teu chamado, eu vou sair dessa zona de conforto que eu estou na minha vida, eu vou atender o teu chamado. Só que Deus chama e as coisas na nossa vida começam a mudar, porque Deus faz uma mudança. Aí a gente treme, quer voltar atrás. Não, pelo amor de Deus. Mas se você disse sim a Deus, se você aceitou sair da terra firme, você não tem que ter medo, você tem que ter fé. E falar, se Deus me tirou da terra firme, me trouxe para o mar, o meu barco não vai afundar. Não vai afundar. Aí quando você vê Jesus, não grita não. Tenha fé que é Ele que está movendo. Porque muitas vezes, irmãos, Deus tem que desfazer tudo na nossa vida para refazer da forma correta. E às vezes, quando Deus está quebrando o que tem que ser quebrado, a gente acha que Deus está deixando a gente de lado. A gente não reconhece que é Deus mexendo e a gente começa até a fraquejar na fé, a falar, olha o que está acontecendo na minha vida, aconteceu isso, glória a Deus, é Deus que está mexendo na tua vida. Deus está mudando o que tem que ser mudado na sua vida. Deus está mudando o que tem que ser mudado. Eu boto como exemplo o testemunho da minha vida, da minha esposa, né? A gente lá em Mesquita, fui ser ordenado pastor, no dia da minha ordenação recebo a notícia que ia vir para cá, né? Não passava nem pela minha cabeça isso. Eu estava na minha zona de conforto, eu estava em terra firme lá em Mesquita. A minha vida lá não ia mudar nada, eu ia ser ordenado para continuar fazendo exatamente o que eu estava fazendo, muito cômodo. Eu estava tranquilo, estava em terra firme. Aí acabei de ser ordenado lá na catedral, fui me despedir do pastor, não, vamos lá fora que eu quero falar contigo. Ele falou, preciso que você vá para Jacutinga assumir a igreja. Jesus falando, sai da terra firme e sobe no barco, vai para a água. Aqui para mim era água, gente, o barco balançando aqui, meu Deus. Mas se você veio, você tem que crer que Deus vai andar sobre as águas para estar do seu lado, a gente tem que crer nisso. E foram muitos desafios? Foram. Eu cheguei numa igreja que eu não conhecia ninguém, hoje, graças a Deus, conheço todo mundo pelo nome, mas já me se eu olhar, nem conhecer as pessoas pelo nome. Muitas coisas aconteceram aqui ano passado, vidas se foram, outras chegaram, mas se a cada coisa que acontecesse, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu não devia ter vindo. Eu vou gritar igual os apóstolos no barco, de medo? Não, você tem que ter fé. Se Deus mandou sair de terra firme e ir para o barco na água, mesmo que a onda esteja sacudindo, Jesus vai vir andando sobre as águas e não vai deixar o barco virar. Então a gente tem que ter isso, né? Sempre em mente. Deus sempre que você estiver na zona de conforto, Deus vai dar uma sacudida e vai te tirar. Mas Ele vai mudar o que tiver que mudar na nossa vida para fazer isso. Jesus disse imediatamente aos seus discípulos, coragem, sou eu, não tenha medo, né? Nesse momento nós precisamos ouvir a voz de Deus e ficar calmos, né? Deus, de diversas formas, Ele fala para nós na nossa vida, coragem, não tenha medo, sou eu. Tantas vezes, né, Deus fala isso, né? A gente está lá desesperado com o que está acontecendo na nossa vida e de alguma forma Deus te mostra que é Ele que está agindo.
Infelizmente, às vezes, só no desenrolar dos fatos que a gente fala, puxa vida, foi Deus. Às vezes a gente está passando uma prova, fala, puxa, minha vida está assim, está difícil. Aí lá na frente você vai ver o porquê daquilo, vai ver a bênção lá na frente, fala, glória a Deus que eu passei por isso, que eu cheguei na bênção. Mas enquanto você está nela, você não consegue enxergar que é Deus que está movendo para a vitória, para a tua bênção. A gente não consegue enxergar isso. Versículo 29, né? Venha, respondeu ele. Então, Pedro, quando ele vê Jesus, o que ele pede a Jesus? Um milagre. Foi ou não foi? Ele está em cima de um barco, Jesus fala, não tenha medo, sou eu. O que Pedro faz? Se é você, faça com que eu ande sobre as águas. Um homem é capaz de andar sobre as águas? Nem tente fazer isso que você vai afundar. Então, o que Pedro pediu a Jesus ali foi um milagre. Se você é Jesus, ele pediu, o que é um milagre? A gente tem uma ideia errada de milagre. A gente acha que milagre é algo que todo mundo fica, só é milagre se alguém levantou de uma cadeira de rodas, se um morto ressuscitou. Gente, toda vez que Deus intervém de forma sobrenatural na nossa vida e muda a nossa história, é um milagre. É um milagre. Nós acordarmos a cada dia é um milagre. É pela palavra de Deus que a gente acorda. Mas a gente só tende a chamar de milagre o que é sensacional, mas a nossa vida é cercada de milagres. E Pedro ali pediu um milagre sensacional para saber que era Jesus. Ele falou, olha, se és tu que está aí, manda que eu ande sobre as águas, ou seja, eu quero um milagre. E como é que Jesus respondeu a ele? Falando, vem. Jesus não simplesmente botou ele sobre a água, não. Jesus respondeu ele desafiando ele. Se você quer um milagre, toma uma atitude. O milagre não caiu do céu para Pedro. Ele falou, faz eu andar sobre as águas. Ele vem, ou seja, toma uma atitude, que você vai ter o milagre. E muitas vezes na nossa vida é assim, gente. A gente precisa ter atitudes diante de Deus para a gente ter o milagre. A gente vive numa igreja, eu tenho falado muito isso, porque é uma realidade, a gente vive uma realidade, principalmente no Brasil, de uma igreja de templos enormes, lotados de pessoas correndo atrás de bênção, mas que não tem compromisso ou fidelidade com Deus, e as bênçãos são decorrentes da nossa vida em fidelidade com Deus. Então você fala, Senhor, abençoa a minha vida, mas você tem uma vida diante de Deus, Ele é o Senhor da sua vida, Ele reina soberanamente sobre a sua vida, mas as pessoas acham que Deus é alguém que está lá para ser solicitado quando eu preciso de alguma coisa, ou seja, é meu servente. Então, Senhor, por favor, estou precisando disso, faz aqui. E no mais, até logo, está tudo bem, já recebi minha bênção, até logo, mas não é essa a realidade. Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais será acrescentado, ou seja, os milagres e as bênçãos, elas vão ser acrescentadas na vida daquele que crê, daquele que submete a sua vida para que Jesus reine soberanamente. Aí muita gente diz, Senhor, abençoa a minha vida financeira, está difícil, mas você é fiel com o seu dízimo? Deus é fiel, mas e a nossa fidelidade? Então a gente precisa entender isso, é o que Jesus fez com Pedro ali. Você quer um milagre? Então toma atitude, sai do barco. O milagre não caiu do céu. Jesus quis ver o quê? Ele colocar o pé na água e tendo fé que o pé dele não ia afundar. Ele teve que fazer isso diante de Jesus para ele poder andar sobre as águas. Então, quando a gente quer algo de Deus, Jesus vai falar o mesmo para a gente. Cadê a sua atitude? Cadê a sua parte? Faz a sua parte. E Pedro andou sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas. Mas a palavra diz, mais à frente, que ele tirou os olhos de Jesus e começou a focar o vento, aí ele afundou. E Jesus estende a mão a ele e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro obedeceu a Jesus, não obedeceu? Obedeceu, Jesus falou, vem, ele não veio. Mas ele não foi com fé e ele afundou. Não adianta, irmãos, a gente obedecer a Jesus, está fazendo até a obra de Deus, enganjado na igreja, obedecendo tudo que Deus nos chama para fazer, se a gente não tiver fé, porque o nosso trabalho vai sucumbir.
a gente vai afundar. Gente, não são poucos os testemunhos na igreja, né, de pessoas, pastores, membros. Estava caminhando tão bem na igreja, de repente caiu. Porque a obra de Deus, irmãos, a gente pode fazer pela carne sim, ela só não vai dar fruto. Para dar fruto tem que ser pelo Espírito. Mas eu posso, com o que eu conheço da Bíblia, chegar aqui e pregar para vocês, e vou pregar. Mas não vai ter fruto algum, porque quando você faz pela carne não tem fruto. E se eu não tiver uma vida com Deus, cedo ou tarde eu vou cair. O primeiro vento que vier, acho que soprando forte, eu vou olhar para ele, porque eu não tenho raiz em Cristo, eu não tenho uma fé para me sustentar, eu vou olhar para o vento e vou afundar também. Então, amados irmãos, os milagres, eu creio, e nós somos uma igreja, né, evangélica pentecostal, apesar de a gente ter tirado isso do nome da Nova Vida, o irmão até me perguntava sobre isso. O nome da Nova Vida era Igreja Pentecostal de Nova Vida. Foi retirado o nome pentecostal, mas nós somos pentecostais. Por que somos? A gente crê na continuidade dos dons. Cura, todos eles, a gente crê que eles continuam na igreja. Aí fala, mas o que houve, né, que há tão poucos milagres hoje? Olha para a igreja de hoje que você vai entender por que tem tão poucos milagres. Porque tem muito poucos fiéis na igreja hoje, pessoas verdadeiramente comprometidas com Cristo, pessoas que verdadeiramente são fiéis a Cristo com a sua vida espiritual, com a sua vida material. E tudo isso é decorrente da nossa fidelidade a Deus, da gente obedecer a Deus e ter fé. A gente precisa obedecer a Deus, mas a gente ter fé. E fé é dom de Deus, que a gente tem que buscar em Deus. Hebreus 10, 38 diz, mas o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. O que ele está falando aqui? O justo viverá pela fé. Se ele retroceder, ou seja, se ele obedeceu, mas não tem fé, eu não me agradarei dele. Ou seja, não adianta só obedecer, mas o que vai sustentar a gente é a fé. E como a gente desenvolve a nossa fé? Na oração e na palavra de Deus, na comunhão dos santos com a igreja, assim que a nossa fé é desenvolvida, na nossa vida de comunhão na igreja com nossos irmãos, na nossa leitura da palavra e na nossa vida de oração, e assim que a nossa fé é desenvolvida, e com atitudes de fé diante de Deus. Então a gente precisa, irmãos, fazer a vontade de Deus sim, mas a gente precisa ter fé, a gente não... Se Jesus mandou a gente caminhar, caminha, mas não tira os olhos de Jesus para olhar para nada, mantenha seus olhos em Jesus. Né? Haverão muitas outras coisas querendo tirar a gente do foco. Se a gente tirar Jesus do nosso foco, a gente vai cair. Né? Eu estava falando, acabei cortando, então a nossa igreja passou a se chamar Igreja Cristã de Nova Vida, por quê? Porque no universo pentecostal hoje, a gente entende que estão havendo muitos exageros e muitos abusos, né? Objetos ungidos, né? E você não pode dizer que rosa ou qualquer coisa tenha poder que não tem. Quem tem poder é Deus. Né? E outras extravagâncias que a gente tem visto aí em rede social, televisão. E para que a pessoa não tenha, ao ver pentecostal no nome da nossa igreja, tenha a impressão, a expectativa de entrar aqui e encontrar essas coisas, a gente preferiu tirar. A gente continua sendo pentecostal, a gente ora pelo milagre, pela cura, oramos, crendo que Deus pode fazer milagre sim, mas a gente tirou o nome para que não crie essa expectativa em quem entrar aqui de encontrar pessoas aqui dando giro, rodopiando, e coisas desse tipo, que a gente entende que não é assim. Né? A gente entende que os dons se manifestam, mas tudo dentro de uma forma ordenada. Né? A gente tem orientação do bispo Primaz, eu já falei isso aqui. A gente vê muitas vezes, né, quando o inimigo se manifesta dentro de um culto, ele toma conta de um culto que deveria ser para Deus. Ele é levado para o púlpito, ele passa a falar, ele ocupa o culto que era para Deus, e ele passa a ser o centro das atenções. Aqui a orientação que a gente tem: se eu estiver fazendo um culto, manifestar um espírito aqui, o introdutor retira ele e vai expulsar lá fora. Ele não tem o direito de roubar o tempo que é destinado a Deus. Então, é feito dessa forma. Então, existe, a gente é pentecostal sim, mas dentro de uma linha, e a gente vai ter o lançamento aí do livro do bispo Primaz,
chama-se Pentecostal Reformado, e a gente sabe que são duas coisas contrárias, né? Mas ele vai mostrar por A mais B que a nossa igreja, esse livro vai ser muito bom, porque ele vai tratar de vários temas: batismo no Espírito Santo, porque somos amilenistas, ou seja, a gente sabe quais as posições da Nova Vida, mas ele vai explicar o porquê de cada uma delas. Esse livro já está sendo trabalhado lá na editora Vida Nova, já está sendo uma revisão nele, e a expectativa é que ele possa sair esse ano. E vai ser um livro que a gente é uma leitura importante para a Igreja de Nova Vida, porque ele vai estar mostrando as fontes, né, da doutrina da Nova Vida, o que nós cremos e por que cremos. Então, amados irmãos, o fundamental é isso: a gente creia, mas a gente tenha uma vida de atitude e fé diante de Deus, né? Sempre que Deus nos chamar a sair da nossa zona de conforto, a gente confiar e sair, mas sair com fé. Não desanimar, o primeiro vento que soprar, a gente querer voltar, mas a gente confiar que se Deus está te sacudindo, te chamando, vai, porque quando você pensar que está sozinho, você vai ver Ele andando sobre as águas. Amém? Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos e agradecemos por mais esse momento na tua presença, Senhor. Deus amado, que bom que estamos aqui, podemos te louvar, podemos ser ministrados pelo poder dessa palavra que não volta vazia. Cuida de nós, Senhor, nesse restante de semana que ainda temos, nos protege diante de tantos perigos que nos cercam, mas sobretudo, Senhor, nos livra de todo o mal. Que a nossa vida te glorifique em todas as coisas, que o teu Espírito nos assista em todas as nossas necessidades, nos santifique a cada dia, Senhor, e que o teu nome seja glorificado por aquilo que somos e fazemos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre essa igreja, pelo poder e autoridade e os méritos do nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém.